Oi, turminha do quarto ano B, aqui é a professora Renata. Voltei para explicar as aulas de hoje e de amanhã de matemática. Hoje é dia 14 de junho de 2021. Vamos pegar o livro A Prova Brasil de Matemática e abrir na página 35. Vamos iniciar a lição 6 sobre situações de multiplicação. Hoje vocês irão fazer 3 páginas, as páginas 35, 36 e 37. Amanhã, no dia 15 de junho, vocês irão continuar com as atividades das páginas 38 e 39, certo? Vamos começar. Atividade 1. No refeitório da escola de Fabiana, há 8 mesas, cada uma com 6 cadeiras. Aqui está a ilustração das 8 mesas, cada uma com 6 cadeiras. A pergunta da atividade é: quantas cadeiras há ao todo no refeitório? Vamos compreender a pergunta respondendo a letra A, B e C. Quantas mesas há no refeitório? Letra B. Quantas cadeiras há em cada mesa? C. O que é pedido na atividade? Qual é a pergunta? O que a gente precisa descobrir? Escreva aqui. Agora nós vamos responder. Letra A. Podemos calcular o total de cadeiras efetuando uma adição. Complete a adição a seguir e depois responda. Qual é a adição? Aqui estão as parcelas e vocês vão colocar os números somando para dar o resultado de total de cadeiras, certo? Qual foi o total de cadeiras que você calculou? A mesma resposta que você colocar aqui, você vai colocar aqui, certo? Letra B. Que outra operação podemos efetuar para calcular o total de cadeiras no refeitório? Além da adição, qual é a outra conta que a gente pode fazer para conseguir achar o resultado? Uma conta de subtração, de multiplicação ou de divisão? Coloque aí um X na resposta correta. Letra C. Para saber o total de cadeiras no refeitório, calculamos o resultado de 8 mais 6, 8 menos 6, 6 vezes 8 ou 8 dividido por 6. Coloca o X na resposta correta. Ao todo há quantas cadeiras no refeitório? Põe a resposta aqui. Vamos para a atividade 2, na página 36. Cláudia e Pedro estavam organizando suas figurinhas da Copa do Mundo de Futebol. Veja como cada um organizou o que tinha. Aqui desse lado é da Cláudia e desse outro lado do Pedro. Quem tem mais figurinhas? Cláudia ou Pedro? Quantas a mais? Então, nós temos 2 perguntas na atividade 2. Vamos compreender? Letra A. Cláudia organizou suas figurinhas em quantas linhas? Em quantas colunas? Então, são 2 perguntas. Primeiro responde quantas linhas ela organizou e em quantas colunas também ela organizou. Então, vamos lá. Linha é o que está na horizontal. Conta quantas linhas ela organizou. Coluna é o que está na vertical. Está de pé, certo? Letra B. Pedro organizou suas figurinhas em quantas linhas e em quantas colunas. Vocês vão fazer a mesma coisa que a Cláudia, contar quantas linhas ele fez e quantas colunas. Letra C. Para responder a pergunta da atividade, devemos calcular a quantidade de figurinhas de Cláudia, de Pedro ou das 2 crianças. Coloca aí um X na resposta correta. Letra D. Qual operação podemos utilizar para calcular a quantidade de figurinhas de cada criança? Divisão, subtração ou multiplicação? Faça um X na resposta correta. Responda. Letra A. Para calcular a quantidade de figurinhas de Cláudia, podemos efetuar 4 vezes quanto? 4 está representando as linhas, 4 linhas vezes quantas colunas? Coloca aqui e veja quanto dá. Ou 3 vezes quanto? 3 está representando as colunas
vezes quantas linhas? E aí veja o resultado. Podem ver que o resultado vai ser o mesmo. Então, Cláudia tem tantas figurinhas, que é o resultado dessas duas continhas, certo? A mesma coisa vocês vão fazer com o Pedro. Agora, letra B. Quem tem mais figurinhas? Cláudia ou Pedro? Responda aqui. Atividade 3. Observe a sala de aula em que Rafaela estuda. Vista de cima. Quantas carteiras há ao todo nessa sala de aula? Compreenda. O que a imagem acima representa? Letra B. O que é preciso descobrir para responder a pergunta da atividade? Letra C. Que operação podemos efetuar para responder a pergunta da atividade? Uma subtração, uma multiplicação, uma divisão? Coloca o X na resposta correta. Nós sabemos que a gente pode contar um por um e dar o resultado, mas nós sabemos também que a gente pode efetuar uma conta para facilitar a nossa vida. Qual conta é essa? Subtração, multiplicação ou divisão? Coloca o X aí. Responda. Letra A. Há quantas fileiras com 7 carteiras cada uma? B. Há quantas fileiras com 5 carteiras cada uma? C. Complete para calcular a quantidade total de carteiras. Multiplicação. 5 vezes quanto? 5 fileiras vezes quantas carteiras? Ou qual é a outra multiplicação que pode ser feita? Assim que vocês conseguirem, vocês vão ver que o resultado vai ser igual. Então, aqui vai ser a resposta. Ao todo, há tantas carteiras na sala de aula. Combinado? Agora, nós vamos para a página 38, que é a aula de amanhã, dia 15 de junho. Vocês vão fazer a atividade 4 e a atividade 5. Na atividade 4, Bárbara foi almoçar em um restaurante. Veja as opções de massa que o restaurante oferece aos clientes. Aqui está o cardápio. Combinando um tipo de massa com um tipo de molho, quantas opções Bárbara tem para formar sua refeição? Então, aqui nós temos 2 tipos de massa e 3 tipos de molho. Ao todo, quais são as combinações que ela poderá fazer? Vamos compreender? A. Quais tipos de massa o restaurante oferece? Escreve aqui o nome das massas. Letra B. Quais tipos de molho o restaurante oferece? Escreva aqui os tipos de molhos. C. O que Bárbara deve fazer para montar sua refeição? Aqui na situação problema já está escrito o que ela tem que fazer. É só ler e responder aqui. Agora nós vamos responder a pergunta da atividade. A. Quantos tipos de massa há no cardápio? Não são quais os tipos, são quantos, tá? B. Quantos tipos de molho há no cardápio? Mesma coisa, a quantidade. C. Escolhendo o espaguete, há quantas opções de molho junto com ele? Coloca aqui. Escolhendo nhoque, há quantas opções de molho? Letra E. Complete e calcule quantas são as opções de Bárbara. Aqui, vocês vão colocar a quantidade dos tipos de massa, vezes a quantidade dos tipos de molho. Vocês fazendo a multiplicação da massa com o molho, vai dar as combinações. Esse resultado vai ser o mesmo aqui de baixo, que é o que Bárbara tem de opções para formar sua refeição. Entenderam? Vamos para a atividade 5, a última. Observe o preço do tomate numa banca de feira. O preço está aqui, tá vendo? Quanto Carme pagará por uma dúzia de tomates? Vamos compreender a questão. Letra A. Qual é o preço do tomate anunciado na banca? Aqui na plaquinha, olha só. Um tomate por R$ 3,00
Ou 3 tomates por R$1. Coloca o X na resposta correta. Responda. Letra A. Quantos tomates há em uma dúzia de tomates? Uma dúzia tem 6 tomates, 10 tomates ou 12 tomates? Coloca um X aí na resposta correta. B. Complete a tabela e a frase a seguir. Nós temos a tabela dos preços dos tomates. O valor: R$1, R$2, R$3. Quantidade de tomate: R$1, 3 tomates. R$2, quantos tomates a gente vai ter? R$3, quantos tomates a gente vai ter? Vocês perceberam que na tabela a última linha está em branco? Vocês têm que completar ela todinha. Então, vocês vão continuar com os reais e com a quantidade de tomates até dar uma dúzia, certo? E responder a frase abaixo. Qualquer dúvida, estarei no grupo ou na plataforma. É só me chamar. Até mais. Beijo.